Vamos começar com essa citação, que é poderosíssima, de Emmeline Pankhurst, uma líder do movimento pelo voto feminino na Grã-Bretanha. Ela nos joga direto no centro de uma era de muita turbulência e uma transformação gigantesca. Uma época em que o maior conflito que o mundo já tinha visto até então bateu de frente com uma revolução social que mudaria absolutamente tudo. E essa é a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje. Como é que pode um evento de destruição assim, sem precedentes, ter acelerado uma das lutas por igualdade mais importantes da história? A resposta, como a gente vai ver, é uma teia complexa, cheia de consequências inesperadas e fascinantes. Então, vamos lá desvendar como uma verdadeira tempestade perfeita de forças políticas, ideológicas e sociais não só devastou um continente, mas também acabou plantando as sementes de um novo mundo. Um mundo com papéis totalmente redefinidos para os homens e, o que é crucial aqui, para as mulheres. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender a tempestade, primeiro a gente precisa entender as nuvens que estavam se formando, certo? O começo do século XX na Europa foi uma época de contradições, gritantes. Essa imagem de um caldeirão fervente, principalmente na região dos Balcãs, é perfeita. Grandes impérios, sabe? O austro-húngaro, o russo, o otomano e também nações novas, todos disputando poder, disputando influência. Isso criava uma atmosfera de crise constante. Todo mundo sentia que a paz era frágil, mas quase ninguém imaginava o tamanho da catástrofe que estava por vir. E o interessante é pensar como esses 4 fatores se alimentavam. Era um ciclo vicioso. O imperialismo atiçava o nacionalismo, que por sua vez justificava a corrida armamentista, e para completar, essas alianças complexas garantiam que qualquer faísca, qualquer probleminha local podia, e de fato iria, se transformar num incêndio continental. Era um barril de pólvora só esperando para explodir. E por baixo disso tudo, circulava essa ideia perigosíssima. O darwinismo social não era só uma teoria de livro. Ele contaminava o jeito que as elites políticas pensavam. Elas viam a guerra não como uma tragédia, mas como um tipo de teste biológico inevitável. Uma prova de força nacional, uma luta pela sobrevivência do mais apto. E isso colocou um sentimento de que a guerra era o destino, sabe? Não tinha como escapar. E aqui está a grande contradição daquela época, ilustrada de forma brilhante. Enquanto os generais planejavam a guerra e os políticos faziam suas alianças secretas, a cultura europeia vivia um momento de muito otimismo, de muita beleza. A arte nouveau, com aquelas linhas orgânicas, florais, ela expressava uma esperança no futuro que contrastava de um jeito brutal com a marcha para a destruição que estava acontecendo nos bastidores. Agora vamos avançar um pouco e ver como essa faísca finalmente acendeu o pavio. A passagem daquela tensão toda para a guerra aberta foi chocantemente rápida. E a realidade do combate que veio depois, ela desafiou todas as expectativas. Olhem só a velocidade com que tudo aconteceu. Em pouco mais de um mês, um assassinato político lá nos Balcãs ativou aquela rede de alianças como se fosse um efeito dominó. A Rússia se mobilizou para proteger a Sérvia, aí a Alemanha reagiu para apoiar a Áustria e a Hungria, e quando a Alemanha invadiu a Bélgica, que era neutra, a Grã-Bretanha entrou na briga. A máquina de guerra, uma vez que começou a se mover, não parou mais. Os generais, de todos os lados, achavam que ia ser uma guerra curta, gloriosa, usando táticas do século XIX. Só que a tecnologia tinha mudado completamente as regras do jogo. A metralhadora, a artilharia pesada, elas transformaram os ataques frontais em suicídio em massa. Isso forçou os exércitos a se enterrarem, literalmente, criando um impasse sangrento que se estendeu por quase 800 quilômetros na frente ocidental. Essa imagem dá só uma pequena ideia do horror. A vida na trincheira era uma mistura de tédio, medo e miséria. Os soldados viviam na lama, com ratos, piolhos, expostos ao frio, à chuva, a doenças e ao bombardeio constante. Era uma nova forma de guerra, industrial, impessoal e totalmente desumana. E no meio de tanto ódio nacionalista, surgiram vozes como a de Edith Cavell. Ela era uma enfermeira que ajudou soldados dos 2 lados a fugir da Bélgica que estava ocupada. E por isso, ela foi executada pelos alemães. As últimas palavras dela são um lembrete muito forte do custo humano da guerra e da coragem de pessoas que se recusaram a entrar nesse ciclo de ódio. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Enquanto os homens lutavam e morriam nas trincheiras, uma outra frente de guerra se abria em casa. Uma frente que ia transformar a sociedade para sempre e que foi liderada por mulheres que assumiram papéis que ninguém nunca tinha imaginado para elas. O ponto crucial aqui é a escala. 113 mil.
E esse número é só do setor agrícola britânico. Isso mostra como a mão de obra feminina se tornou vital. Pensem só, com milhões de homens no fronte, a economia e todo o esforço de guerra teriam entrado em colapso sem elas. As mulheres literalmente alimentaram a nação durante a guerra. E não foi só na agricultura, não. As mulheres se tornaram municionetes, lidando com explosivos perigosíssimos para produzir as munições que iam para o fronte. Era um trabalho tão tóxico que o envenenamento por TNT deixava a pele delas amarela. Elas também foram enfermeiras em condições terríveis, perto do combate. Em alguns casos, como na Rússia, elas pegaram em armas e lutaram, quebrando o maior de todos os tabus de gênero. E aqui está a conexão de tudo isso. A mesma Emmeline Pankhurst, que a gente citou lá no começo, ela viu essa oportunidade. Como é que um governo podia exigir tanto sacrifício de suas cidadãs e, ao mesmo tempo, negar a elas o direito básico de votar? A guerra escancarou essa hipocrisia de um jeito que não dava para negar. A contribuição delas era irrefutável, então seus direitos também deveriam ser. Finalmente, a gente chega ao fim da guerra e ao começo de uma paz que já nasceu com problemas. O acordo que deveria garantir que um conflito desses nunca mais acontecesse, pode, na verdade, ter plantado as sementes da próxima grande guerra. O Tratado de Versalhes não foi uma negociação entre iguais, foi uma imposição sobre a Alemanha derrotada. A cláusula da culpa de guerra foi extremamente humilhante. As perdas de território e as reparações financeiras, que eram gigantescas, estrangularam a economia alemã. Então, em vez de reconciliação, o tratado gerou um sentimento profundo de injustiça e de revanche, que se tornou o combustível perfeito para movimentos extremistas mais tarde. No dia 28 de junho de 1919, o tratado foi assinado. O massacre nas trincheiras tinha acabado. O mundo, exausto, respirou aliviado. E essa é a pergunta que ecoa pelo século XX. A Grande Guerra redesenhou o mapa da Europa, derrubou impérios e, por um paradoxo, impulsionou os direitos das mulheres. Mas a paz que ela criou era tão frágil, tão cheia de falhas, que deixou o mundo se perguntando se a guerra para acabar com todas as guerras foi, na verdade, só o primeiro ato de uma tragédia ainda maior. Uma questão para a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.